que desejo sabedoria para que possa alcançar a paz em Cristo. Mensagem de hoje, nós vemos como que Deus honrou, como nós vimos na passagem anterior, tanto Abraão e Sara, com a promessa, fez a prova com Abraão em relação a seu filho Isaque, mas ele honrou, e cumpriu como cumpre, na vida dos filhos, tanto Isaque como Ismael, como nós já colocamos anteriormente, essa passagem de Gênesis 20 e 21, os capítulos 20, os capítulos 21, Abraão peregrinando por Gerar, num momento de fome na sua terra, e depois o nascimento de Isaque e a prova que Deus pede para Abraão, para testá-lo. Mas é interessante que após a morte de Sara, e depois também Abraão, que vem a morrer, porque a nós foi dado um tempo determinado nessa terra, inclusive na Bíblia tem uma parte que nós vamos ver mais para frente que ele diz que os desígnios do homem é mau, então por isso ele determina uma quantidade de anos para o homem viver na terra. Alguns menos, outros um pouco mais, mas não passa aí mais ou menos dessa quantidade de 120, mas naquela época ainda vivia, os homens viviam muito ainda. Mas o que é interessante é que tanto Isaque como Ismael, eles tiveram uma vida honrada por Deus, como foi prometido aos seus pais, Agar, que era a serva também, foi prometido que Ismael seria grande, que Deus abençoaria. Mas interessante que com Isaque a história você vê que é um pouco mais contundente. Digamos que ele foi mais agraciado, por Deus, porque ele era filho de promessa, e Deus, quando ele faz, como ele fez a terra, perfeito, o homem que ao pecar desequilibrou as coisas e ficou entregue à sua própria sorte, mas ele fez tudo perfeito. Você vai ver, depois nós vamos estudar, a história de Davi, quando ele tem um filho com Betseba, ele morre, mas depois ele dá um filho para ele, que ele dá, e foi um dos homens mais sábios, da terra. Então você sabe que com Deus é assim, quando ele faz, realmente é diferente. E com Isaque não foi diferente, ele era um filho da promessa, Portanto que Abraão, antes de morrer, ele pede para um servo ir até a parentela da sua esposa, para buscar uma esposa para Isaque. Então ele pede para ir a sua parentela, na verdade a própria parentela de Abraão, para buscar uma esposa. E até uma história interessante que o servo vai para buscar, que seria Rebeca, e o servo ele usa de uma sabedoria, que é o seguinte: ele senta ali no poço e fica guardando e fala: a mulher que vier aqui, e eu pedir água para ela e ela der para mim e também para os animais, que estão comigo, essa eu levarei como esposa, a Isaque. E aí ele aguarda ali, nós podemos observar isso em Gênesis 24, o capítulo 41, versículo, capítulo 24, do versículo 41 ao versículo 46, ele aguarda essa moça vir, vem, no caso Rebeca, e ele pede água para ela, e ela dá de beber não só ele como os animais. Ele acha isso aí uma diferenciação, uma coisa diferenciada, e fala para os pais, para os irmãos, que conta a história como que Abraão pediu ele para levar uma esposa
que fosse idônea para Isaac. A Bíblia diz, né, que Isaac, ele depois, né, que casou com Rebeca, ele percebeu, né, eles perceberam que a Rebeca, ela não podia ter filho também. Interessante, né, como a sua mãe Sara, que era estéril, né, tem toda a história lá com Agar, né, a princípio Deus tinha prometido um filho para ela, que era Isaac. Agora Isaac casa com Rebeca e Rebeca também é estéril. Mas dessa vez é interessante que a história é um pouco diferente. Por quê? Ao invés de Deus precisar prometer, né, como prometeu para Abraão um filho, né, e para Sara, não, é Isaac que, vendo, né, o desconforto da sua esposa, ele ora, né, a Deus, e diz lá em Gênesis 25, de 19 a 26, que Deus ouve, né, suas preces e abençoa, né, a sua esposa Rebeca com um filho. Inclusive, né, esse filho que Rebeca teve, né, são filhos gêmeos. Então é muito interessante, né, como Deus abençoa, quer dizer, como ele fez o Isaac, né, o filho da promessa, para Abraão e Sara, agora ele abençoa Rebeca, que era estéril, não só com o filho, mas com gêmeos, né? E aí vem Esaú, né, e Jacó, ou Jacó e Esaú, né? Mas nas próximas passagens vocês vão entender porque na verdade Esaú nasce, Jacó nasce logo em seguida. Diz na Bíblia que até segurando o pé, né, de Esaú, Jacó nasce logo em seguida, e era para, né, Esaú tinha primogenetude por ter saído antes, mas a história depois se inverte, como vamos ver, né, em relação à bênção e maldição, que é uma passagem muito interessante, né, porque devemos ter Deus na nossa vida e quão diferente isso faz. Essa história dos filhos de Isaac com Rebeca, né, eles estão contados em Gênesis 25, do versículo 27 ao 34, né, 27 ao 34, e Esaú, ao nascer, ele era um bom caçador, e seu pai Isaac, ele era muito apegado a ele, porque ele gostava muito de saborear, né, o churrasco. Naquela época o assado, né, ele caçava e pegava sua caça e assava, né, e Jacó gostava muito de saborear, né, o seu assado. Já Rebeca era mais pro lado de Esaú, de Jacó, desculpa, né. Isaac era mais próximo a Esaú, né, que era um exímio caçador, e Jacó não, Jacó era mais pacato, gostava mais de ficar nas tendas, né, na tenda deles, e por estar muito próximo da mãe, quer dizer, não ser um homem, né, igual o outro que saía para caçar e ficava muito tempo fora, às vezes, ela tinha, né, esse afinco mais com Jacó. Em determinado momento, porém, Esaú, né, volta do campo, aqueles dias que a gente não é um dia bom, né? Você fala assim, nada como um dia após o outro, né? Então ele voltou desse dia, parece que não foi um bom dia de caça, e ele, como primogênito, ele vê o irmão Jacó fazendo ali uma sopa, né? Conta na história lá, em Gênesis 25, de 27 a 34, e ele está com fome, né? Imagina, sente aquele cheirinho, e aí o irmão oferece, né, trocar um prato de sopa e um pão pela sua primogenetude. Interessante que ao fazer isso, de certa forma, Esaú, ao trocar, né, com Jacó a primogenetude, ele meio que despreza essa
questão da bênção, né? E nós vimos um pouco anteriormente lá, né, como que Abraão, num momento difícil, né, ele titubeia em relação a Deus, né, e ele mente, ele faz uma coisa que não era assim, que demonstra uma certa insegurança dele. E aqui, né, nós vimos no seu neto aqui, filho do seu filho Isaac, né, no caso Esaú, também por um momento de fome, um momento ali de um dia difícil, ele despreza essa primogenitude, troca, né, com o irmão. Então o irmão que era primogênito, nascido antes, passa a ser, né, a ter a bênção da primogenitude. Então é muito interessante percebermos, né, que momentos difíceis teremos e às vezes temos que tomar cuidado para não cometer esse erro, né, de trocar a nossa bênção, que vai vir logo ali à frente, né, e dentro de uma palavra que eu citei anteriormente, que é o processo, né, que é muito importante na vida do ser humano, mas nós não entendemos, realmente temos dificuldade para entender isso aí em todos os sentidos, profissional, espiritual e emocional, né, e ele faz essa troca, né. Então que nós tenhamos, né, o que Jacó tinha, ele tinha noção exata do quanto Deus na vida de um ser humano, né, quanto que a bênção, quanto que era importante, né, ser abençoado, né. Então ele tinha essa noção que o irmão ainda não tinha percebido. E você tendo essa noção, basta que você tenha essa noção, né, para que a graça de Deus possa alcançar. Graça e a paz de todos, a todos, Cristo Jesus. Amém?